Pare de se esforçar tanto em ser o que não é. Não, Soluço. Se você quiser ir lá pra fora e lutar contra dragões, tem que parar com tudo isso. Mas você tá apontando pra eu todo. É isso aí. Pare de ser você todo. Chega. Toda vez que você sai por aí, acontece um desastre. Inverno está chegando e eu tenho que alimentar a aldeia inteira. Dá licença, garçonete. Acho que a senhorita me trouxe o moleque errado. Eu pedi um menino jumbo com braços carnudos, porção extra de coragem coberta de glória. Olha só, isso aqui é uma espinha de peixe falante. Era 2010, o ano de lançamento de um dos filmes mais fodas da DreamWorks, criada pela escritora Cressida Cowell, onde ao ser adaptado para uma animação, já no seu primeiro filme foi arrecadada uma boa quantia só com as bilheterias dos cinemas. Um filme com diversos ensinamentos, sendo eles as mudanças de valores e o egoísmo. O filme começa com o Soluço apresentando Berk, a aldeia onde ele e sua família acabam morando, e ele acaba falando sobre as pragas que existem por ali, que no caso são os dragões. E cara, só pela forma que o Soluço fala sobre esse lugar, você percebe que ele não gosta muito de morar ali, tá ligado? Essa é Berk. Fica 12 dias ao norte de Desânimo e alguns graus ao sul de Morrendo de Frio. Cara, nesse início a gente também é apresentado ao seu pai. Tem um nome estoico que é bem semelhante, bem inspirado aí no estoicismo. Basicamente, o estoicismo é uma filosofia antiga que ensina você a buscar uma paz interior com você mesmo. Ou seja, você vai aceitar o que você não pode controlar e você vai focar no que você pode controlar, como seus pensamentos e as suas ações. Mas os estoicos, eles acreditavam que a felicidade vem do conhecimento, da sabedoria, da coragem, da justiça, tá ligado? E eles não se deixavam dominar pelas emoções negativas. Então, tipo, resumidamente, o estoicismo é aceitar a vida como ela realmente é. E o pai do Soluço é um cara bem estoico, o que chega até a ser engraçado. Mas ele é um cara bem firme nas suas decisões e tem uma mente muito fechada, sendo um exemplo bem claro de um egoísmo emocional. E ao decorrer do filme, o estoico, ele quer muito que seu filho seja um guerreiro e acabe matando vários dragões, porque naquela aldeia é cheio de vikings, então ele quer muito que seu filho se torne um viking. Mas ele não quer justamente só por isso, ele quer para preservar o seu próprio legado, porque todos os sonhos que o Soluço tem meio que não serve de nada na visão do estoico, que é seu pai. Então ele acaba colocando que impõe os seus próprios sonhos na pele do filho, sem considerar nenhuma emoção do Soluço. E cara, isso chega até a ser engraçado, porque comparado aos outros, no início o Soluço não passa de um fudido, porque até as outras crianças da mesma idade dele faz coisas mais interessantes que ele. Mas uma coisa ele tem que os outros não têm, a inteligência. Com todos lutando contra os dragões, o Soluço cria uma suposta arma lá, um estilingue que solta corda e consegue acertar o Fúria da Noite, que é um dragão lendário, ou seja, sem músculos, mas com inteligência. O Soluço é o tipo de cara que prefere agradar os outros do que agir como realmente é. Em um diálogo lá do estoico com o Bucão, ele fala que quando o Soluço era criança, ao invés de ele prestar atenção em como funcionava a pesca, ele ficava lá brincando, fingindo que era um Trolls. O que nos diz quem é o Soluço de verdade. E isso nos faz pensar que o Soluço é uma pessoa criativa, que não gosta de guerra. Ele só pensa de formas diferentes dos demais, por conta da moral que foi colocada na aldeia. Então, por conta dessa moral que foi colocada, ele se torna uma pessoa que não é compreendida. Então, quando o Soluço vai até o Fúria da Noite, ele tá saciado pela vontade de matar o dragão. E com isso ele ia ganhar muito respeito do seu pai, da aldeia, ia se tornar um viking, tá ligado? Ia ser muito mais respeitado. Até porque ninguém conseguiu matar aquele dragão. Mas quando ele tenta, ele simplesmente não consegue, porque ele é diferente dos demais. E ele é diferente dos valores que foram pregados naquela sociedade. E com isso seria o início de uma grande amizade entre o Soluço e o Fúria da Noite. A partir disso, ele acaba sendo sincero com seu pai, e ele fala que não é igual aos outros, que é diferente dos outros vikings. Ele não gosta de matar dragões, e nesse diálogo, a gente consegue perceber a troca de gerações, onde toda a moral antiga girava em torno de derrotar dragões. Mas daí o Soluço não é desse jeito, e prefere fazer algo de diferente, que levando pra nossa realidade, pelo menos na maioria das vezes, os pais não aceitam suas escolhas de futuro, e o que importa é apenas a opinião deles. Mas tudo bem, até porque eles foram ensinados dessa forma pela geração passada. Um tempo depois, o Soluço vai pra um treinamento, e com isso ele tá lendo um livro sobre dragões, pelo menos lendo o que sabe deles, né? E é bem interessante que nesse livro só sabem dizer que eles são maldosos e eles mostram o que é capaz de fazer com o ser humano. Eles só veem o lado ruim dos dragões. Usando essa mesma lógica, é usada nos dias de hoje, onde a gente só vê o lado ruim da maioria dos animais, sem ver o lado bom, o quão ele importante é pra fauna. Aos poucos, o Soluço vira amigo do Fúria da Noite, que na verdade eles já chamam de Banguela, onde eles viram muitos amigos porque o Soluço cria uma máquina pra consertar o rabo do Banguela, porque só assim ele consegue voar com o Soluço em cima. Aqui ele já descobre o lado bom dos dragões, e não existe no livro, que no caso é a
parte de domesticar, controlar, que eles podem ser amigos. E tem um certo momento que o Soluço oferece uma enguia pro Banguela, e ele simplesmente detesta, né? Mas ele usa isso um tempo depois com outros dragões, e isso ganhando mais conhecimento sobre eles. E quando ele descobriu que os outros dragões gostavam de ervas, que na verdade isso é bem problemático, beleza? Um tempo depois, o Soluço fica famoso por, digamos, domesticar os dragões. Quando seu pai chega de viagem, já que ele estava procurando o lugar onde os dragões vivem para acabar com essas ameaças, ele chega pensando que seu filho tinha virado um viking, já que ele estava famoso, estava derrotando os dragões e pau, que a gente sabe que não aconteceu. Mais tarde, o Estoico dá um elmo ao Soluço, um elmo que tinha um valor muito grande sentimental pro Estoico, e essa é uma parte muito importante do filme, já que é uma parte pro início da redenção do Estoico. Nesse arco de redenção, você vê que tudo muda, e não importa a geração que você seja, você tem que aceitar a evolução, e é isso que o Estoico faz, que através das mudanças que o Soluço faz, ele entende e ele transforma a mentalidade de toda a vila, mostrando que o egoísmo de apenas considerar a própria segurança estava mantendo todo mundo da vila em um ciclo de ódio e violência. Ao demonstrar que essa convivência pacífica era possível com os dragões, o Soluço ensina que abrir mão do egoísmo coletivo pode abrir uma comunidade mais harmoniosa e mais evoluída com os dragões, que é exatamente o que acontece nos dias de hoje, onde estamos saindo de uma antiga geração e estamos evoluindo e aprendendo a aceitar essa evolução. E cara, Como Treinar Seu Dragão é um filme poético. Ele utiliza as metáforas dos dragões para explorar o egoísmo em múltiplas camadas, como cultural, familiar e pessoal. E o filme ele ensina que o egoísmo frequentemente nasce do medo e da ignorância, e só pode ser superado através do entendimento, empatia e sacrifício.